Bom, pessoal, boa tarde aí, bom dia, sei lá que hora que vocês vão ver esse negócio. Nós vamos falar aqui na nossa aula, videoaula, sobre, levando na sequência lá dos conteúdos do cronograma, sobre aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino, né? O sistema reprodutor masculino e feminino. Na aula passada nós vimos alguma coisa sobre a gametogênese, né? Sobre a espermatogênese e a ovogênese. Então nós vamos ver aqui onde que acontece, né, as estruturas de onde ocorre a formação básica do espermatozoide, dos hormônios e formação do óvulo. Nós vamos conhecer a estrutura do aparelho reprodutor masculino e feminino. Começando aqui pelo aparelho reprodutor masculino, que é um órgão, muitas vezes, algumas partes externas e outras partes internas, né? Diferente do aparelho feminino, que basicamente é mais um órgão interno. Então nós temos aqui, o que nós temos que saber do aparelho reprodutor masculino, basicamente é a composição desse aparelho, né, que é composto pelos testículos, popularmente conhecido como os óvulos, né, que são dois normalmente, né, pode acontecer do indivíduo ter apenas um testículo, né, e o outro fica preso na cavidade abdominal. É uma condição chamada de criptoquirdia, né, criptoquirdia. Então é muito comum, às vezes, acontecer criptoquirdia. Criptos quer dizer escondido, né? Só lembrar das plantas criptógamas. Então você tem a criptoquirdia quando acontece de ter apenas um testículo, né? O outro fica na cavidade abdominal, faz uma cirurgia, ele volta ele para dentro da estrutura, né? da bolsa ou saco escroto. Então os testículos, eles são pares, são dois, né? Compõem o aparelho reprodutor, a gente vai já detalhar eles aqui mais embaixo. Nós temos no sistema reprodutor os ductos genitais, que são vários canais e túbulos por onde passa o espermatozoide e outros líquidos produzidos na reprodução. Os ductos seminais, nós temos, podemos colocar aqui os canais eferentes, canais eferente, tem o canal deferente, né? São ductos por onde passam a secreção. Temos as glândulas anexas, né, que fazem parte do aparelho reprodutor, e aí nós temos as vesículas seminais, produzem líquidos importantes no processo de reprodução, tá? Basicamente todo o líquido eliminado na ejaculação é produzido nas vesículas seminais. Nós temos, além das vesículas seminais, agora me fugiu aqui, canais, vesículas seminais, tem outra, eu esqueci, eu lembro já. E nós temos o órgão copulador, né, que é responsável pela cópula, né? Então a cópula, que é o processo de levar o espermatozoide do aparelho masculino até o aparelho feminino. Então é o pênis que a gente vai detalhar também toda a estrutura interna deste órgão, muito conhecido por aí. Então nós temos aqui as glândulas, que eu fiquei devendo ter, mas eu tenho ela aqui mais à frente. As vesículas seminais, tem a próstata, né, que é uma bem conhecida, né, que é importante no processo de reprodução, né, produz um líquido alcalino que vai neutralizar a acidez, né, do canal uretral, por onde passa a urina, para evitar que o espermatozoide morra e ele consiga chegar ao seu local. Então a próstata, ela tem um papel importantíssimo, é por isso que ela fica localizada logo abaixo da bexiga, na base praticamente interna do pênis, né? Então essas são as duas glândulas. Tem mais uma aqui que eu estou esquecendo agora, mas que a gente coloca já. Então nós temos um esqueminha aqui onde eu estou mostrando basicamente uma estrutura de um testículo, né? Nós temos que saber que o testículo ele fica dentro de uma bolsa, é importante a gente saber, uma bolsa denominada saco, né, escrotal. Todo mundo já viu ou conhece um saco escrotal, né? Então o escroto é exatamente essa bolsa onde fica guardado os testículos. E ela tem uma função extremamente importante, né, para a produção de espermatozoide. Ela não está diretamente associada à produção de espermatozoide, mas ela é necessária. Exatamente porque
A função dela não é estética, porque não é bonito aquele saco pendurado lá. Se não tivesse aquele saco também pendurado, balançando, também não ficava bonito, né? Porque ficava só aquela tripa pro lado de fora e aí tá mais esquisito ainda. Então você tem a função dele, basicamente, é manter, né? Está relacionado com a temperatura. Manter a temperatura, né? A temperatura dos testículos de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal, tá? Então é por isso que o testículo ele fica localizado dentro do saco, da bolsa escrotal. É para manter a temperatura abaixo da temperatura corporal. Então nós sabemos que a temperatura corporal é de 36,5, 37 graus. Então, para que ocorra a produção adequada necessária de espermatozoide, o saco, o testículo, ele tem que estar 2 graus a menos que isso aqui, tá? 2 graus a menos. Então ele tem que estar aí 34,5, não é isso? Então é por isso que ele fica localizado aí. É por isso que é comum você observar que se você tomar um banho de água gelada, né, a tendência do saco é diminuir, né? O testículo ele sobe imediatamente, você vê que ele se movimenta. Se você não observou, observe, né? Joga um balde de água gelada em cima dele. Quando a água gelada bater, você vai ver que ele sobe, né? Entre dentro de um rio de água gelada para você ver. Às vezes você vai tentar na expectativa de fazer alguma coisa dentro de uma água bem gelada e aí às vezes não rola, porque ele vai, né, sumir, desaparecer. E aí muda toda a situação muda. Da mesma forma, quando você está fazendo uma atividade, né, sob um sol intenso, muito calor, o saco ele fica lá no meio do joelho, né? Ele desce todinho para afastar do corpo, né, para manter a temperatura mais baixa. Então ele funciona subindo e descendo o testículo, né, e o saco diminuindo ou aumentando de acordo com a temperatura, variando de acordo com a temperatura ambiental. Então isso é extremamente importante a gente ter esse conhecimento, né? Não sei para que, mas é importante. Então você tem então a gente já sabe para que serve o escroto. Dentro do testículo propriamente dito, nós temos a túnica, a albugínea, né? Que é essa estrutura aqui pintada em verde, né? Eu tenho aqui a túnica, a albugínea, que é essa estrutura onde ela fica mais espessa, mais grossa na parte dorsal. Se você observar que ela está bem mais grossa, né? Para formar o mediastino, né? Ela forma uma estrutura chamada de mediastino, dá uma sustentação maior para mediastino, porque fica numa região intermediária, né, entre a produção de espermatozoide e uma outra estrutura que tem em cima dos ovos. Se você não conhece, mas pode pegar em seu testículo aí para você perceber que ele tem, né, uma estrutura em cima do ovo. Essa estrutura eu chamarei, e ela é denominada de Sim. Então, o epidídimo, que é uma estrutura extremamente importante. Então, vamos lá, vamos por partes. Nós vimos aqui a túnica, né, que envolve toda a parte superficial do testículo internamente, né? Tem uma camada de músculo aqui internamente, e dessa região ela dilata, forma o epidídimo, forma o mediastino, né? Nós temos os lóbulos, que são essas estruturas que são prolongamentos de tubos que partem de dentro do testículo. Isso aqui são os túbulos, tá? Lóbulos. Nós temos o epidídimo, que é essa estrutura tubular, cheia de túbulos, né, na parte superior do testículo, né, onde, se você pegar esses canais, esses túbulos, eles têm uma grande importância, né, os túbulos seminíferos. É onde é o local de produção do espermatozoide, tá? Então, local de produção do espermatozoide. Então, é onde é produzido o espermatozoide. Essencialmente, eu vou chamar a atenção aqui para os túbulos seminíferos, tá? É onde é produzido basicamente o espermatozoide. O epidídimo, que é essa estrutura em cima que eu acabei de falar, ele serve para quê, professor? O epidídimo, ele é uma estrutura que tem a função de armazenar espermatozoide, tá? Então ele vai armazenar espermatozoides. Então é diferente
a condição de produção de espermatozoide, que acontece nos túbulos seminíferos. Onde é que estão os túbulos seminíferos, professor? Eles ficam dentro, tá, do testículo, dentro dos lóbulos testiculares. Tá? Esses tubos, esse monte de canais que tem aqui dentro de tubos, esses tubinhos aqui dentro, são os túbulos seminíferos. Ok? Então, quando o espermatozoide é produzido nos túbulos seminíferos, com auxílio das células de Sertoli, eles vão ser lançados, são carreados, né, para dentro do epidídimo, onde ele vai ser armazenado. Então, produção túbulo seminífero, armazenamento epidídimo. Produção túbulo seminífero, armazenamento epidídimo. Os túbulos seminíferos são túbulos longos, muito finos, de uma espessura micrômetra, né, em termos de espessura, e de grande comprimento. Né? Se você pegar todos esses túbulos seminíferos que tem dentro de um testículo e esticar eles tudinho, eles vão chegar em torno de 250 metros. Então você tem na superfície, na luz interna desses tubos, se você tem um tubo, a parte de dentro a gente chama de luz, ele é repleto de células, onde acontece a produção. Então é 250 metros de células produzindo espermatozoide constantemente, tá certo? Então você tem aqui basicamente uma visão geral, né, do testículo, lembrando que a partir do epidídimo, esse canal que sai aqui, olha, né, aqui dentro nós temos os canais eferentes, tá? Canais eferentes. E aqui, já saindo do epidídimo, quando já sai o espermatozoide pronto, eu tenho o canal deferente. Tá? Então, nós temos esses canais também que carregam os espermatozoides e os líquidos. Né? Quanto à espermiogênese, para a gente relembrar, ela tem a importância, 4 pontos importantes. Se a gente perguntar... comente ou fale sobre as fases da espermiogênese, que é a fase final da espermatogênese. A espermiogênese, tá, é a última etapa da espermatogênese. Tá? Então você tem na espermiogênese, na fase final, é a fase de diferenciação, é quando a célula já sofreu mitoses, meioses, né, a meiose 1, meiose 2, e já está na formação do espermatozoide em si. A espermiogênese é basicamente isso aí. Então você tem a formação do acrossomo, condensação e alongamento do núcleo, desenvolvimento do flagelo, que é aquela caudazinha do espermatozoide, e a perda da maior parte do citoplasma. Então, quando ele chega nessa fase, o citoplasma praticamente desaparece. O que vai se manter bem desenvolvido é o complexo golgiense, que vai dar origem ao acrossomo, né? É uma estruturazinha presente. Então, nós temos aqui, por exemplo, as etapas do complexo de Golgi. Eu tenho aqui uma espermatogônia, né? Aquelas células espermátides, vou colocar, já lá na fase final da espermatogênese, e aí ela começa a sofrer modificação, alteração. A primeira delas é aqui do complexo de Golgi, essa estrutura aqui, complexo de Golgi. Ele começa a liberar grânulos, né, vesículas, que vão se agregar e formar uma estrutura, né, chamada de vesícula acrossômica. Tá? O núcleo, como a gente falou aqui, ele fica bem condensado e começa a ficar alongado, né? O núcleo bem condensado e alongado, e começa a surgir a estruturazinha aqui do flagelo. Tá? E ele segue, praticamente o citoplasma desaparece, e ele segue formando toda a estruturazinha do espermatozoide, né? Tem uma peça chamada de peça intermediária, fica o acrossomo bem desenvolvido, e é importante você lembrar que o acrossomo, a função do acrossomo, ele possui enzimas digestivas, para facilitar a penetração, facilitar a fecundação. Tá ok? Então, na próxima
eu concluo a parte do sistema masculino e a gente parte para o feminino.